Você já percebeu que certas coincidências parecem ser mensagens do universo. Mas, e se eu te dissesse que essas sincronicidades têm um significado muito mais profundo do que você imagina? O que ninguém te conta é que ignorá-las pode estar sabotando sua vida sem você nem perceber. Você já teve aquela sensação estranha de estar no lugar certo, na hora certa, como se tudo tivesse sido perfeitamente orquestrado para acontecer daquele jeito? Como se o universo estivesse te guiando, discretamente por sinais invisíveis. Isso não é só coisa da sua cabeça. Isso é sincronicidade. Sincronicidade é quando 2 ou mais eventos se conectam de forma tão significativa que parece impossível ser apenas coincidência. Mas diferente da coincidência, que é aleatória, a sincronicidade tem propósito. Ela carrega uma mensagem. É como se o universo sussurrasse: você está no caminho. Imagine que você está pensando em mudar de carreira, mas está inseguro. E, de repente, alguém te envia um artigo exatamente sobre isso. Depois, você cruza com um velho conhecido que te conta que está trabalhando com aquilo que você estava considerando. Aí, no mesmo dia, aparece uma vaga naquela área quando você nem estava procurando. Isso não é sorte. É direção. Veja, a sincronicidade é a forma como o universo responde à sua energia. Tudo é frequência. Tudo vibra. E quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados com algo, você começa a emitir uma frequência específica. E como um imã, você atrai para si situações, pessoas e sinais que ressoam com essa mesma vibração. E é aí que entra a lei da atração. Porque enquanto você emite um desejo, o universo te responde. Mas ele não responde só com palavras. Ele responde com sinais, com encontros inesperados, com eventos improváveis, com sequências de números, frases que saltam dos livros, músicas que tocam no momento exato. Tudo isso é comunicação. Só que você precisa estar desperto o suficiente para perceber. Quantas vezes você já pensou em alguém que não via há anos? E no mesmo dia essa pessoa te liga. Ou você está falando sobre um assunto raro e, de repente, vê algo exatamente sobre isso em um outdoor. Essas são pequenas frestas na Matrix, onde o invisível se revela, mesmo que por segundos. Isso não é misticismo vazio. Pense comigo. Seu cérebro é uma antena. O tempo todo ele está emitindo sinais e captando informações. Quando você sintoniza sua mente com clareza e intenção, você ajusta sua antena e começa a captar sinais de um campo que antes passava despercebido. As sincronicidades são como códigos secretos. Só que em vez de decifrar com a lógica, você precisa sentir. Porque elas não aparecem para te convencer com provas. Elas aparecem para te alinhar com a sua verdade. Vamos a alguns exemplos que acontecem com mais frequência do que você imagina. Você está passando por um dilema emocional, sem saber qual decisão tomar, e começa a ver penas brancas pelo caminho. Ou borboletas aparecem em lugares inesperados. Esses símbolos carregam significados profundos, mas não são universais. Eles são pessoais. O que importa não é o que os outros dizem que eles significam. É o que eles significam para você. Outro exemplo clássico. Os famosos números repetidos. 11, 11, 22, 22, 333, 777. Pode parecer bobo, mas esses padrões se destacam na sua mente porque é uma parte de você que já está procurando uma resposta. E o universo entrega, usando o que ele tem de mais acessível. A própria realidade. Mas aqui vai um alerta. Nem tudo que parece uma sincronicidade é um sinal real. Às vezes, é só a sua mente tentando criar sentido onde não existe. A chave é a ressonância. Quando algo toca fundo, quando faz seu coração acelerar, quando parece impossível de ignorar, aí sim, você está diante de uma verdadeira sincronicidade. Então, o que esses sinais querem te mostrar? Primeiro, que você está em alinhamento. Quando você começa a perceber mais sincronicidades, é sinal de que seus desejos, pensamentos e sentimentos estão vibrando na mesma frequência.
É como se o universo dissesse: continue, você está indo bem. Segundo, que talvez você precise mudar o rumo. Às vezes, uma sincronicidade vem como um empurrão para sair de onde está. Um convite para olhar numa direção que você estava ignorando. E pode ser desconfortável, sim. Mas se você confiar, vai perceber que era exatamente o que precisava. Terceiro, que você está sendo cuidado. Mesmo quando as coisas parecem confusas, os sinais mostram que existe uma inteligência maior operando nos bastidores. E isso traz paz. Porque você para de carregar tudo sozinho e começa a permitir que a vida te guie. Mas para perceber essas mensagens, você precisa desacelerar. Vivemos tão presos no automático, tão mergulhados no barulho mental, que deixamos de enxergar o que está bem na nossa frente. Sincronicidade exige presença. E presença começa com atenção. Atenção ao agora. Atenção ao que você sente. Atenção ao que se repete. Ao que chama sua atenção sem motivo aparente. E aqui vai uma dica poderosa. Pratique gratidão. A gratidão eleva sua vibração e faz com que você fique mais sensível aos sinais. Quando você agradece, você sintoniza com o campo de possibilidades. Você se abre para o novo, e o universo responde. Outra ferramenta que amplifica a percepção das sincronicidades é a visualização. Quando você visualiza seus desejos com emoção real, você ativa seu sistema de radar interno. E então, começa a perceber oportunidades e sinais que antes passavam batido. E quando uma sincronicidade acontecer, não ignore. Mesmo que você não entenda o que ela quer dizer, reconheça, sinta, agradeça. Muitas vezes, só o fato de você estar consciente já muda completamente sua energia. E essa consciência abre mais portas, gera mais sinais. Cria um efeito cascata. Não tente forçar um significado. Às vezes a mensagem só se revela depois. Às vezes, ela nem precisa ser racionalizada. Ela apenas confirma o que seu coração já sabe. Ao perceber uma sincronicidade, tome uma atitude. Pode ser pequena, pode ser simbólica. Mas faça algo, porque a ação mostra ao universo que você está engajado, que você entendeu. E aí, ele responde ainda mais forte. Sincronicidade é conexão. É a prova de que você não está sozinho. De que existe uma inteligência invisível, mas presente. Que fala com você o tempo todo. Que guia, alerta, inspira, conforta. Você não precisa entender como tudo funciona. Você só precisa confiar que existe algo maior em movimento. E que esse algo maior trabalha ali a seu favor. Quando você escolhe se alinhar com quem você realmente é. E isso começa agora. Com atenção, com abertura, com confiança. E com a disposição de enxergar além do óbvio. Porque no momento em que você decide ouvir a linguagem oculta do universo, ele começa a ir a falar mais alto. E então, tudo muda. E quando tudo muda, nada mais é por acaso. Se isso fez sentido para você, se alguma coisa que ouviu aqui ressoou lá dentro, então o universo já está falando com você. Não ignore esse chamado. Agora é a sua vez de observar. Fique atento aos sinais, às mensagens que aparecem disfarçadas no seu dia. E, principalmente, confie na sensação que elas causam. Porque o universo não grita. Ele sussurra. Se você quer continuar despertando essa conexão, se quer aprofundar ainda mais esse alinhamento com a lei da atração e com a linguagem do universo, então se inscreve no canal agora. Ativa o sininho porque tem muito conteúdo vindo por aí e você não vai querer perder. E se você já viveu alguma sincronicidade forte, compartilha nos comentários. Pode ter certeza de que sua história vai inspirar alguém que precisa de uma confirmação. O universo fala com quem decide escutar. E agora, você já sabe como entender essa linguagem oculta.